situação aqui, Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo, volante, jogador que foi revelado pelo Corinthians, um bom jogador, né? Um bom volante, inclusive. Tá com 20 anos, jogador muito novo ainda. Foi comprado pelo PSG, junto ao Corinthians, por cerca de 20 milhões de euros, né? É um jogador que está emprestado atualmente ao Braga, de Portugal. Já esteve, depois que ele foi comprado pelo PSG, emprestado ao Reims, lá da França. Tá? Depois ele voltou para o PSG e depois ele foi novamente emprestado ao Braga. Então, o Atlético quer a contratação do Gabriel Moscardo. Essa contratação, essa ideia não é de hoje, tá? O Atlético tem interesse nesse jogador já tem bastante tempo, mas é um jogador que tem um contrato com o PSG e o PSG entende que se traz o Gabriel Moscardo para se empresta o Gabriel Moscardo para o futebol brasileiro, ele vai perder um pouco da valorização do jogador, entendeu? Por ser um jogador aí que tem ainda 20 anos e tal, tem como rodar lá no futebol europeu, depois acabar performando no PSG, porque é um bom volante, é um bom primeiro volante, é um jogador que deu amostras muito boas aqui no Corinthians, ainda como antes de 20 anos de idade, né? Então, assim, um cara muito bom tecnicamente, de muita pegada, muito desarme, uma ótima saída, ótimos lançamentos. É um jogador muito interessante, o Gabriel Moscardo, estatura, tem 1,85 de altura, e o Atlético quer a contratação do jogador, mas o PSG, nesse momento, não se interessa pela negociação com o clube brasileiro, independente de ser o Atlético ou não. Significa que o Moscardo não vem? Muito provavelmente não, tá? Então, assim, é uma situação que existe um desejo pelo jogador, é um jogador que cumpre o que o Sampaoli gostaria, informação tripla que eu passei ontem nas redes sociais do canal Bica Galo e também aqui no canal do Jebs, eu fiz um shorts, né, um vídeo curtinho, inclusive eu vou começar a fazer mais vídeos curtinhos aqui no canal do Jebs, pra galera vir se inscrever aqui também, tá? Que foi o seguinte, Torreira, sem chances, uma fonte importante do clube me falou. O Mascarel, eu vi algumas pessoas falando nas redes sociais que teriam vazado informações do Siga para testar jornalista e tudo mais, dando algumas indiretas por aí. Né? Não sei se foi para mim, não sei se foi para o Frossar. O Frossar trouxe a informação do Mascarel. Eu consegui confirmar essa informação como uma fonte importante da diretoria do Atlético. Tem nada de teste, não tem nada de fake news. O Mascarel é um dos nomes avaliados. Não sei se existe uma negociação e tudo mais, mas é um dos nomes avaliados. Faz parte dessa lista avaliada pelo Sampaoli e pela diretoria do Atlético. Então é um nome sim. Tá? Não tem nada de fake news, nada de vazaram do Siga e agora o Siga não está informando, não tem nada disso. Tá? A informação ela procede. O Sar trouxe, eu confirmei a informação. Mascarel está na lista do Atlético, sim. Mas não é um plano A, não é um plano B. É um jogador que é uma possibilidade. E a pessoa ainda me falou, cara, a gente tem 20 mil nomes aqui mapeados pelo Siga. Tem vários softwares que fazem o trabalho, né? Tem um BI proprietário aqui, tem uma equipe inteira de dados para fazer sistema de inteligência, de estatísticas, de levantamentos, de análises e trazer relatórios e relatórios e relatórios e informações prontas para ajudar na tomada de decisão. Então, assim, tem todo um trabalho muito sofisticado que é feito no SIGA, né, juntamente com a direção de futebol do Atlético, um dos trabalhos mais qualificados do futebol brasileiro, tecnicamente falando. Se você acha que não tem esse resultado e tudo mais, é uma opinião, tá tudo certo, mas é um trabalho muito sofisticado, muito interessante que o Centro de Inteligência do Atlético faz, do Galo faz, né, que é o SIGA, e então tem muitos nomes mapeados, o Mascarel é um desses nomes, né, o Galaz é um outro desses nomes, o Torreira é um desses nomes, o Moscardo é um desses nomes, e tem muitos outros nomes que a gente nunca vai ouvir falar aqui, né? Nunca vou saber, nunca outra pessoa vai saber, porque estão lá na lista e é isso, cara. Entendeu? O futebol é assim, é muito dinâmico, né? E o Lerma também, já fiquei sabendo que esteve nessa lista, foi oferecido, mas não tinha negociação, enfim. Então, vários jogadores vão estar nessas listas aí de relatórios do SIGA para o Sampaoli, e o próprio Sampaoli, como eu falei para vocês, ele tem um próprio banco de dados ali da equipe dele. Então, ele também tem um mapeamento de jogadores, ele também já tem indicações, e ele não chega e fala, ó, eu quero esse cara. Ele fala, ó, eu quero esse cara. Aí o Siga vai lá, analisa o cara, vê o histórico dele, vê quantos gols ele tem, quantas lesões, qual foi a performance dele nos últimos clubes, qual que é o índice de aproveitamento. Então, assim, analisam-se todos os dados, cruzam esses dados e falam, Sampaoli, esse cara aqui a gente aprova.
aí joga lá para o Brax. Brax, vai lá ver se o financeiro aprova também. Financeiro aprovou, começa uma negociação. Entra em contato com o empresário, entra em contato com o intermediário. Tem um processo a ser seguido. Não é simplesmente o São Paulo falou aqui, ó, quero o Alaminda. Então vamos ligar para o Alaminda. Alaminda, você quer vir? Não, não é assim. Tem um processo constituído, consolidado e muito interessante por trás de tudo, tá? Então, o SIGA é uma coisa que é um organismo dentro do Atlético que auxilia muito nessas tomadas de decisão. Aí quando você chega para mim e fala, pô, Jefferson, mas Rony, Júnior Santos, cara, naturalmente, e até por óbvio, esses caras são indicações do técnico anterior, são indicações do Cuca. Né? O Cuca já falou isso publicamente. Né? Então, assim, o Siga não precisa de mapear o Rony, não precisa de mapear o Júnior Santos, mas o Moscardo sim, o Minda também. Né? O Preciado já é conhecido, mas precisa de ver como que ele tá lá. Né? Enfim, então, assim, alguns jogadores que vocês veem. O Mamadi Cissé, jogador da seleção de Guiné-Bissau. Pô, como que vocês vão achar que o Galo ia achar esse cara se não tivesse um olheiro, se não tivesse um Siga, se não tivesse uma estrutura para trazer um jogador africano para o Atlético e fazer esse teste? E daqui a pouco vai vingar, porque é bom jogador. Entendeu? Então, assim, o Siga trabalha muito bem, cara. Muito bem. Mas ele não trabalha sozinho e não toma decisões, tá? Então o Atlético tem sim interesse no Gabriel Moscardo, só voltando a informação, mas não necessariamente vai conseguir avançar nessa contratação. Só passando aqui mais duas apurações que eu trouxe ontem nas redes sociais. Lucas Torreira, sem chances, tá? Repetindo aqui, sem chances do Torreira nesse momento no Atlético, situação inviável economicamente, o Galatasaray não quer liberar, o jogador falou que tá feliz lá, tá disputando o campeonato, é titular, então tem vários fatores que inviabilizam a saída do Torreira para o Atlético nesse momento. Significa que não vai vir nunca, Jefferson? Não, não significa, mas nesse momento a pessoa falou que é sem chance, tá bom? Então, falei do Torreira, falei do Mascarel, que é um dos nomes avaliados, e que o Sampaoli ele não quer um jogador brucutu. Ele quer um volante que saiba jogar de cabeça erguida, que saiba passar a bola, que saiba construir o jogo, participar da transição, mas também saiba marcar, certo? A pessoa até me deu um exemplo, falou assim, olha, nem todos os times do mundo têm esse volante brucutu. É o termo que se usa, né? O brucutu no futebol moderno ele não cabe muito mais. Né? O torcedor ele tá querendo esse cara, né? Esse cara é destruidor de jogada, fica com o negócio de Pierre Donizete. A pessoa me falou assim: o volante do PSG, por exemplo, é o Vitinha. Aí eu falei, pô, mas Vitinha, né? Tá num nível lá em cima, né? Um grande jogador, mas é um primeiro volante que tem as características de armador. Né? E ainda assim ele marca, ainda assim tem intensidade. É muito difícil você encontrar um cara com essas características, porque é o perfil que o São Paulo quer e que converge com as ideias do Siga, converge com as ideias do Conselho da SAF, com a direção de futebol. Então, não imagino que venha um brucutu, segundo essa fonte me falou e citou como exemplo o Vitinha do PSG, tá certo? Então, essas são as informações aqui de mercado. Zagueiro, não tenho atualizações. O Atlético pretende trazer, deve trazer, mas eu não tenho atualizações sobre zagueiro, é por isso que eu não destaquei muito essa situação para vocês, tá?